parte 1 do vídeo comédia. Você que é viadinho, velho. Você tá tirando onda da minha cara? Me Solta, deixa moça. me deixa só mais Solta. Me dê! Solte. Tá não, mas tá não? Não. Me Não, deixa não. Não. Moça, não. Você não me pega, hein? Ai, meu celular, também. Essa peste de derrubar meu celular. Oi. Só. Não teve meu celular, como meu celular é novo. Tô pagando R$100. Eu pa... Essa não vai, essa desgraça aí! Cadê meu celular, hein? Qual que eu vou te Onde ele jogou meu celular?